qual é a coisa mais idiota que tu fez quando tava no ensino médio? É... Ter ficado com uma militante do Twitter. É verdade. Eu vou contar aqui agora pra vocês uma coisa que eu não contei nem naquele vídeo. Eu não contei nem naquele vídeo de 2 horas. Eu falei, eu não lembro agora. Enfim, em 2023... Em 2023, enfim, eu fui pro ensino médio, né? Primeiro ano. Alguém lá do governo juntou as turmas, né? Antes sempre tinha, era 901 e 901 e 902. Eu era da 902. E quando eu fui pro ensino médio, eles por algum motivo, juntaram as turmas, né? 901 com 902, né? Eles separaram por ordem alfabética. E eu caí na 1001, né? Era 1001, 1002 e 1003. Eu acho que do A até o J, assim, nas duas turmas, ficava na 1001 e o resto ficava nas outras turmas. De qualquer forma, caiu com essa gente. Eu fiquei acho que um mês, algumas semanas sozinho, né, lá no meu canto. Porque, vamos lá, eu não, sei lá, alguma coisa dentro de mim falava que o pessoal daquela turma não era boa gente e que era pra eu ficar afastado deles. Desde quando eu entrei naquela escola, em 2019. Alguma coisa sempre me falou que era pra eu ficar longe dessa outra turma. De qualquer forma, juntaram as turmas. E eu falei assim, tá, não vamos julgar um livro pela capa, né? Não vamos ser preconceituosos com pessoas em que eu mal conheço, tá? Bom, o tempo foi se passando, o pessoal dessa turma não vinha falar comigo direito, e eu também não ia falar com eles. Aí teve uma vez na aula de robótica que uma garota, ela veio e sentou do meu lado, né? Na aula de robótica. A aula de robótica era em dupla, eu tinha lá ficado sozinho, ela foi lá e sentou do meu lado. Beleza. A gente fez a aula de robótica junto. Veio o dia seguinte, voltou tudo normal, entre aspas. Semana seguinte, né? Foi na semana seguinte ou 2 semanas depois? Eu não vou lembrar agora. Só sei que na próxima aula de robótica... na próxima aula de robótica, a gente também fez outro trabalho junto, né? Outra aula junto. E eu acho que depois dessa aula, no dia seguinte, eu fui lá e perguntei se você tá lá do meu lado, não sei o que, pra gente ficar junto, não sei, ficar junto, que eu digo, conversar junto, fazer os trabalhos juntos, etc, tá? É isso que eu quero dizer. Ah, eu fui lá, aceitou, né? A gente foi conversando. Só que, ela começou a ficar agarrada em mim, tipo assim, ficar agarrada no meu braço, a me abraçar e tal. E eu fui começando a desenvolver um certo sentimento por ela, não vou negar, tá? O resumo da ópera. Teve uma, assim, que ela realmente admitiu que tava afim de mim e a gente meio que começou a ficar. Na época, eu não sabia o que era ficar, pra mim não existia isso, né? Era só namoro mesmo. Então eu achava que a gente tava namorando, né? Ela realmente admitiu que tava afim de mim, eu também tava afim dela e vamos ficar junto. Só que tem um problema dessa história toda. Ela já tinha um outro relacionamento. Ela tinha um relacionamento aberto com outra garota, tá? Então, tipo assim, é muito confusa essa situação, porque, tá, ela falou que tava afim de mim, eu falei que também tava afim dela, não vi problema em ela estar contra o relacionamento e querer ficar comigo, beleza? Só que, como ela não disse necessariamente o que a gente era, eu achei, como eu já falei, que a gente tava namorando já, né? Só que ela veio e falou que não era bem assim e tal, beleza. Só que foi passando o tempo e eu não sabia o que a gente era e ela tava esperando eu dizer o que eu achava que a gente era pra ela poder dizer o que a gente era.
E eu falei que a gente tava caminhando pra virar namorado. Ela disse que não podia namorar comigo, a gente só ia ficar e tal. Tá bom. O tempo foi passando, todo mundo em nossa volta começou a achar que a gente tava namorando. E depois de um tempo, a situação foi começando a ficar estranha, cara. Não sei, eu não sei explicar. Mas o resumo da ópera é que em junho, acho que foi no dia 23 ou 27 de junho, ou nos 2 dias, a gente acabou brigando. E eu perguntei, acabou falando, em uma dessas nossas brigas, ela falou que eu tinha acabado com toda a maturidade. Eu fui lá e perguntei pra ela o que ela queria dizer com isso, e eu tenho um print disso, tá? Eu tenho um print da conversa. Eu perguntei pra ela o que ela queria dizer com isso, né, de eu ter acabado com toda a maturidade. Ela não falou. Ela só disse que era pra eu esquecer isso, né, que falou uma coisa que não era pra ter falado. E depois, na próxima briga, ela falou que tipo assim, você fala que eu que pareço criança, mas na verdade é você que age como uma, porque tem vezes que você parece que não entende o que as pessoas falam e distorce tudo pra que as coisas fiquem do seu jeito. E eu vou lá e de novo perguntei, tá bom, fala uma vez em que eu agi assim com você. E ela não falou. Ela só falou que eu sempre agi assim com ela. Tipo, foram 2 ou 3 meses que a gente juntos. E em nenhum momento ela veio e falou desse tempo todo, uma vez que eu achei assim, ou veio e falou, cara, você tá agindo assim, para de agir assim e tal. E outra, quem agia assim era ela. Era ela, porque vamos lá. Teve um dia, num domingo, em que ela me mandou mensagem de tarde, falando que o padrasto dela tinha conseguido ingresso pra ir no estádio ver o jogo de não sei quem. Aí tá, eu falei assim pra ela, pô, mas você não disse que não gosta de barulho alto e tal? Por que você tá querendo ir no estádio? Aí ela falou assim, que não sei o que, é meta de vida, é conquista, eu quero ir no estádio pra dizer que eu fui no estádio. O que é estranho. Tipo assim, se você é uma pessoa que não gosta de barulhos altos, você vai tentar evitar ao máximo lugares que tem barulhos altos, não é? Mas, por algum motivo, ela queria ir lá. Enfim, no dia 8 de junho de 2023, que foi quando o Transformers Rise of the Beast lançou, e um dia antes de eu ir assistir o filme com ela me mandou mensagem dizendo que tinha achado o cigarro de menta e que queria experimentar. E, bom, tanto eu como a namorada dela na época dissemos para que ela não era para ela fazer isso, né? Que isso era errado, que não era para ela fazer. E, bom, ela foi lá e falou que a gente era chato, né? Eu e a namorada dela éramos chatos, que a gente não deixava ela fazer nada. E tanto eu como a namorada dela falamos que a gente tava fazendo isso porque a gente tava se preocupando com ela. Resumo da ópera. No dia seguinte, quando nós fomos assistir o filme, ela veio e falou que ela deixou escapar na real que tinha sim experimentado o cigarro de menta, né? Era um cigarro de menta, ela tinha experimentado isso e que não era nem tão bom assim e que tinha deixado a roupa lá com um cheiro de cigarro de menta em cima da cama. Ou seja, meus caros telespectadores, com tudo isso que eu falei pra vocês, sou eu que sou uma pessoa que não gosta de escutar e que distorce tudo, ou é ela? Porque vamos lá, de novo, eu fui lá e perguntei pra ela quando que eu agi assim, o que você quer dizer com isso, e ela não falou. Agora, ela mesmo com 2 pessoas falando que não era pra ela fazer tal coisa, ela foi lá e fazia, né? Ela queria ir em um local que ela dizia não gostar só porque sim. E até hoje eu não sei quando eu agi dessa forma com ela, quando eu distorci alguma coisa pra que elas ficassem do meu jeito com ela. Eu não sei, eu tô falando muito sério, eu não sei, tá? E tudo isso me deixou muito paranoico. Eu comecei a duvidar das coisas que eu falava. Porque vai que eu sem querer esteja distorcendo alguma coisa.
Entende? E foi a partir dali que eu comecei a pensar nesse negócio de que eu não gosto de escutar, tá? Porque, de novo, antes dela, ninguém tinha vindo e falado isso. Ninguém tinha me vindo e falado de que eu era uma pessoa que não gostava de escutar, ou eu era uma pessoa que queria que as coisas fossem do meu jeito. Pelo contrário, tá? Pelo contrário, eram as outras pessoas que queriam que as coisas fossem do meu jeito. Eram pessoas que queriam fazer trabalho comigo porque elas sabiam que eu iria saber o que fazer, né? Eram pessoas que me usavam, tipo, pra ver se tal coisa, tal dever ou a prova tava certa. Então, não acho que eu sou uma pessoa que quer que as coisas sejam do meu jeito. E sim, as pessoas ao meu redor que querem que as coisas sejam do meu jeito. Entende? Bom, no final das contas, depois que a gente se separou, eu tive que ver ela ficando com várias outras pessoas também nos próximos meses, com 2 ou 3 pessoas. Foram 3 pessoas. O que também me machucou muito, né? E depois eu descubro também que ela mentiu pros outros, dizendo que tudo que aconteceu entre eu e ela foi só coisa da minha cabeça. Sendo que eu tenho prints dela falando que ela estava obcecada por mim, né? Que ela tinha começado a ficar obcecada por mim, porque ela tinha começado a prestar atenção nas coisas ao meu redor. Eu tenho, sei lá, teve a vez também que a gente, eu no caso, fiquei conversando com ela até umas 4 ou 5 horas da manhã, porque ela tava lá numa festa na casa do pai dela e ela não queria estar lá, e eu fui lá e fiquei conversando com ela porque eu não queria deixar ela sozinha. Enfim, temos várias coisas, eu tenho várias coisas assim que não diz muito sobre isso, tá? Inclusive, também teve uma vez que a gente conversou sobre quem a gente era, tá? Se a gente era namorado ou era ficante e tal. E a gente tinha chegado à conclusão de que a gente tinha uma amizade colorida. Como que, com base nisso tudo, né? Com todas essas informações, ela tem a cara de pau de vir e dizer que tudo o que aconteceu entre eu e ela foi só coisa da minha cabeça. Não faz sentido. Claro que eu não vou tirar aqui meu corpo, né, meu corpo fora, mas assim, eu também cometi alguns erros, eu falei algumas coisas que não não devia, mas sei lá, as coisas que eu fiz foi só por conta dela, tá? Foram coisas que ela fez eu começar a pensar. Na verdade, todo aquele ambiente, cara, o ensino médio fez eu mudar completamente a minha cabeça, né? O jeito que eu penso e tal.